Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós tínhamos começado então a falar da oração, né? Falamos das condições para uma boa oração. Falamos também de alguns tipos, né, de oração, em particular a oração privada ou particular e a oração pública ou oficial da igreja. Bem, nós começamos a falar também um pouco da oração vocal, né? E então nós vamos falar hoje, nessa aula, começar pelo Pai Nosso, depois tratar também da Ave Maria, as duas principais orações vocais, né? Evidentemente, que nós temos na igreja. Bem, o Pai Nosso, né? Que na sua versão tradicional é assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Né? Então, a principal diferença é aí a questão das dívidas, né? E não ofensas, como se reza mais comumente hoje. Nós vamos tratar desse ponto, né? Bem, o Pai Nosso é uma oração tão perfeita que para alguns santos bastava rezar o Pai Nosso para ter matéria suficiente para as suas meditações, né? Para outros santos bastava começar a rezar as palavras do Pai Nosso para que entrassem no estado de êxtase, né? Tomados por aquelas palavras tão belas. O Pai Nosso é a mais perfeita das orações, né? Por quê? Porque nos foi ensinada pelo próprio Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O Pai Nosso possui uma introdução, Pai Nosso que estais nos céus, e depois 7 petições. Como nós temos 7 sacramentos, 7 virtudes principais, as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as 4 virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança e fortaleza. Então, 7 sacramentos, 7 virtudes principais. Nosso Senhor fez a oração do Pai Nosso com 7 petições, esse 7 que significa a plenitude. O Pai Nosso contém tudo aquilo que devemos desejar e pedir. Lembrando, Nosso Senhor ensinou o Pai Nosso justamente quando os apóstolos pediram a Nosso Senhor: Senhor, ensina-nos a rezar. Toda oração bem feita, toda boa oração é uma derivação ou uma explicitação do Pai Nosso, né? Você vai especificar algum pedido, explicá-lo melhor, mas toda boa oração, no fundo, é uma derivação, uma explicitação daquilo que está no Pai Nosso. Mesmo as coletas, né, das missas, a oração da coleta nas missas, aquela primeira oração propriamente sacerdotal, depois do Glória, ou se não tem o Glória, depois do Kyrie, né? Bom,
não só o Pai Nosso possui aquilo que devemos desejar e pedir, e tudo aquilo que devemos desejar e pedir, como possui na ordem em que devemos desejar e pedir. Nosso Senhor Jesus Cristo fez tudo com sabedoria e ordem, Ele que é a sabedoria encarnada, né? Então Ele fez também o Pai Nosso com uma ordem perfeita. Já dizia Aristóteles, sapientes est ordinari. O próprio do sábio é ordenar. De fato, são tão perfeitos, né, os pedidos do Pai Nosso e tão completos, que nós poderíamos fazer um retiro só nos baseando no Pai Nosso. E de fato já fizemos, né, e faremos. Bem, nós vamos então percorrer um pouco o Pai Nosso, nessa introdução, nas suas 7 petições, nos deixando guiar em larga medida por São Tomás de Aquino, para compreender melhor o que nós realmente estamos pedindo no Pai Nosso, né? Muitas vezes rezamos sem nos dar conta, ou nos dando conta, não prestamos efetivamente atenção no que estamos dizendo. Então, essa parte introdutória, né? Pai Nosso que estais nos céus. Bom, quando a gente estava lá no credo, né, falamos, crê em Deus Pai, nós dissemos porque chamamos Deus de Pai, né? Bem, em primeiro lugar chamamos Deus de Pai porque é Pai de Deus Filho. Mas aqui no Pai Nosso não é esse o sentido, mas chamamos Deus de Pai no Pai Nosso porque nos criou, nos conserva, nos governa. E também porque pelo batismo somos filhos de Deus por adoção, né? Numa adoção, nunca é demais lembrar, muito mais perfeita, muito mais profunda do que uma adoção humana. Na adoção humana, a pessoa adotada não passa a ter o sangue, a vida propriamente, daquele que o adota, né, dos seus pais adotivos. É uma coisa muito externa. Na adoção sobrenatural, pelo batismo, nós passamos a viver da vida divina, por participação, claro, né, pela graça. Mas é uma coisa interna, né, intrínseca a nós, pela graça. Bem, então nós começamos assim, chamando Deus de Pai na oração, para que a gente possa rezar com grande confiança. Para que possamos suplicar a Deus, pedir com ternura de filhos, né? Com essa confiança filial. O Senhor disse, ao pedir alimento, né, vocês não dão pedras aos filhos, então quanto mais Deus. Então devemos ter muita confiança. Por isso começamos a oração, para nos animar nessa confiança, chamando Deus de Pai, para nos lembrar a bondade infinita dele para conosco. Dizemos, não Pai meu, nem simplesmente Pai, mas Pai nosso. Lembrando que devemos rezar uns pelos outros. Lembrando a caridade fraterna. De fato, somos irmãos, podemos dizer assim, em 2 níveis, né? Pela criação, Deus nos criou todos, nos governa todos, né? Nos conserva todos, mas de um modo muito mais perfeito. Somos irmãos e temos o mesmo Pai por essa filiação adotiva pela graça santificante. Então, esse nosso lembra precisamente que devemos rezar uns pelos outros, não só por nós, mas também pelos outros, exercendo a caridade fraterna, nos lembrando também a comunhão dos santos, de que já falamos no credo. Então, bom, só por esse início já dá para ver que Nosso Senhor fez o Pai Nosso muito bem feito. E se a gente pega, por exemplo, as coletas, né, na missa, a oração da coleta na missa, a gente vê que começa justamente com uma
introdução, um ato de confiança no poder de Deus, ou confessando a onipotência divina, a sua misericórdia, a sua bondade. Bem, Pai nosso que estais nos céus. Bem, Deus está em todo lugar, né? Deus é onipresente. Já falamos isso também no credo. Por que então que estais nos céus? Podia ser que estais na sala, que estais em todos os lugares. Por que então que estais nos céus? Primeiro porque é no céu que a glória de Deus se manifesta de maneira mais perfeita. Mas a gente diz também que estais no céu, nos céus, para que a gente eleve os olhos, né, da nossa alma para as coisas celestes. Então, a oração se trata primeiro dos bens espirituais, como a gente já mencionou. Então, para que a gente possa elevar a nossa alma para as coisas celestes, para a glória de Deus, para a nossa santificação, para a nossa salvação. Então, na nossa oração, a primeira coisa que devemos ter em vista são os bens eternos, celestes, os bens que não passam, que não perecem. Então, só cada uma praticamente dessas primeiras palavras do Pai Nosso já mereceria uma meditação à parte sobre a paternidade divina, sobre a caridade fraterna, sobre a glória de Deus no céu, sobre os bens espirituais que devemos desejar e buscar com toda a força da nossa alma. E como nosso propósito é um pouco mais modesto, nós passamos para a primeira petição do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Sanctificetur nomen tuum. A primeira coisa que devemos desejar é a santificação do nome de Deus. O que é que o seu nome seja santificado? O nome de Deus já é santo, independentemente da nossa oração, do nosso pedido. Inclusive é o segundo mandamento, não falar seu santo nome em vão, não tomar seu santo nome em vão. Então, o nome de Deus já é santo, como eu posso desejar a santificação do nome de Deus? Então, é claro, né, que o nome de Deus é santo, opera maravilhas, né? Por exemplo, o próprio batismo, né, que se apaga o pecado original, se dá a vida da graça, se faz em nome de Deus a Santíssima Trindade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nome de Deus já é santo. O que nós estamos pedindo aqui é que o nome de Deus seja santificado pelos homens, por nós. O que significa santificarmos o nome de Deus? Significa dar glória a Ele. O que é dar glória a Deus? Fazê-lo mais conhecido, amado e servido. Então, nós santificamos o nome de Deus conhecendo, amando e servindo a Deus. Bem, aqui a gente pode rapidamente tratar a questão da glória de Deus, né? Deus tem uma glória intrínseca, né? Que independe de qualquer coisa, né? Uma glória intrínseca que é própria da Santíssima Trindade. Nada afeta essa glória intrínseca. Mas Deus tem também, que a gente pode chamar de glória extrínseca, né? Quer dizer, um reconhecimento que as criaturas têm dessa glória de Deus. E a confissão dessa glória e a submissão a essa glória divina.
Então aqui, santificado seja o vosso nome, se trata justamente dessa glória extrínseca, né? Que as criaturas devem dar a Deus. E sobretudo as criaturas racionais, ou dotadas de inteligência, os homens e os anjos. E como é que nós damos essa glória a Deus? Voltando também lá no nosso início, né, do catecismo, sobre a finalidade do homem e a sua felicidade. Então, como é que nós damos glória a Deus? Conhecendo, amando e servindo a Deus. Então, tanto mais o nome de Deus será santificado e glorificado, quanto mais ele for conhecido, quanto mais ele for amado e quanto mais ele for servido. Então, é isso que nós estamos pedindo aqui. Que Deus seja glorificado, que seja conhecido, amado e servido. E, de fato, é essa a primeira coisa que nós devemos desejar. A glória de Deus. Então, é a primeira petição do Pai Nosso. Todo o resto deve estar subordinado, ordenado à glória de Deus. Então, a primeira coisa que devemos desejar e, consequentemente, pedir é a glória de Deus. Santificado seja o vosso nome. Lembrando, né, no início do nosso catecismo, Deus faz as coisas bem feitas, né? Bom, as criaturas foram feitas para dar glória a Deus, manifestar as suas perfeições. Vocês lembram lá da criação? Se não lembram, podem assistir o vídeo. Para isso fomos criados. Mas ao mesmo tempo em que cumprimos essa finalidade de conhecer, amar e servir a Deus, nós encontramos a nossa felicidade. Nós fomos feitos para conhecer a verdade, amar o bem, e nisso está a nossa felicidade. Então nós seremos felizes conhecendo a verdade absoluta, Deus, amando o bem supremo, infinito, Deus, e servindo essa verdade absoluta e esse bem supremo. Então, a glória de Deus e a nossa felicidade estão sempre unidas. Então, essa é a primeira petição do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Então, entender, né, cada uma dessas petições, um significado mais profundo de cada uma dessas petições, nos ajuda também na concentração ao rezar. Né? Então, vamos fazer como as crianças, né, que a gente ensina aqui, 5 minutos depois, já esqueceram, então recitando o credo, Pai Nosso, sem entender nada de novo. Né? Se a gente esqueceu, vamos relembrar pelas notas que estão tomando, né, e estudando devidamente. Bem, então, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. A segunda petição do Pai Nosso. Primeiro, nós estamos pedindo a difusão do reino de Deus nesta terra. Qual é o reino de Deus nessa terra? A Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja de Cristo, a única Igreja de Cristo. Quando o Senhor fala do reino de Deus, do reino dos céus, né, no Evangelho, o que é isso? Não é uma coisa vaga, né, abstrata, não, é a Igreja Católica, Apostólica, Romana, a igreja que ele veio fundar sobre São Pedro, com as 4 notas, né, isso que vocês já conhecem, agora de cor e salteado. Então estamos pedindo a difusão do reino de Deus nessa terra, que é a Igreja Católica, para que ela possa se espalhar por todos os cantos da terra, convertendo as almas. Né? Uma tolice, às vezes, né? A igreja quer se difundir porque ela tem interesses econômicos e de dominação, blá, blá, blá. Haja paciência, né? O interesse da igreja, a glória de Deus, a salvação das almas. Então, esse é o primeiro sentido do venha a nós o vosso reino. Depois estamos pedindo aqui também o reino de Deus na nossa alma. Então, para que nós nos santifiquemos, né?
que estejamos em estado de graça, em amizade com Deus, que Deus reine sobre a nossa alma, sobre todas as nossas faculdades, sobre todas as nossas ações. Inclusive, nesse sentido aqui, é justamente o primeiro meio para dar glória a Deus, então que nós estejamos em amizade com Ele, que o conheçamos pela fé, que tenhamos a caridade, que o amemos sem pecado mortal, né, e que sirvamos a Deus. Então, o primeiro meio para dar glória a Deus, que Ele reine na minha alma, né, pela graça santificante. Bem, reino de Deus aqui é também um pedido para que não tarde muito a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos chegar ao reino definitivo no céu, né? No reino consumado de Deus no céu. Então, venha a nós o vosso reino, é um certo pedido para a segunda vinda de nosso Senhor, a fim de que Ele possa julgar, né, os vivos e os mortos no juízo final e nos levar, então, ao reino do céu, né, ao paraíso, à vida eterna. Então, esses três sentidos, né? Venha a nós o vosso reino, difusão da igreja, o reino de Deus na minha alma, pela graça santificante. Nós vamos tratar, né, essa questão da graça mais lá na frente. E venha a nós o vosso reino, também então a segunda vinda de nosso Senhor, tá? Que possamos ir ao reino definitivo de Deus no céu. Então, a nossa santidade é o primeiro meio para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja santificado. Terceira petição do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, estamos pedindo que a vontade de Deus se faça aqui na terra, como ela é feita, cumprida, observada no céu. Quer dizer, perfeitamente, pelos anjos e pelos santos. Então, nós queremos que aqui na terra nós possamos nos assemelhar o máximo possível, né, aos anjos e aos santos, nessa conformidade com a vontade de Deus, esse cumprimento da vontade de Deus. Então, pedimos para que possamos nos conformar perfeita à vontade de Deus, o que é absolutamente necessário para a nossa santificação e para a glória de Deus. Para dar glória a Deus eu tenho que ser santo, para ser santo eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Então, terceira petição do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O amor a Deus se traduz necessariamente nessa conformidade com a vontade de Deus. Bem, como é que eu posso conhecer a vontade de Deus para me conformar a ela? Bom, a vontade de Deus se manifesta basicamente de três modos. Primeiro, ela se manifesta muito explicitamente pelos mandamentos. Mandamentos de Deus, mandamentos da igreja, que nós vamos estudar com detalhe mais à frente, né? Então, para me conformar à vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus aqui na terra como no céu, a primeira coisa é cumprir os mandamentos. Como diz nosso Senhor: aquele que me ama, guarda as minhas palavras, guarda os meus preceitos. Nunca é demais lembrar, nesse mundo em que a gente vive, né,
que o amor a Deus não é algo sentimental, nem o amor ao próximo, né? Mas se traduz em obras, né? É um ato da vontade e não dos sentimentos. Bem, o segundo modo de saber qual é a vontade de Deus é pelos deveres de Estado. Qual é o nosso estado de vida, né? De pai de família, de esposo, de mãe de família, de esposa, de filho, de estudante, de profissional de qual área, né? Um padre. Então, saber qual o meu estado de vida, qual o meu papel, inclusive, na sociedade, e quais os deveres que correspondem ao meu estado de vida, ao meu papel na sociedade. É preciso conhecer bem os nossos deveres de estado, né? Para poder praticá-los bem. E assim fazer a vontade de Deus efetivamente e o bem ao próximo. Em qualquer estado de vida legítimo, é possível se santificar, né? Não existe isso, mas eu sou advogado, é impossível. Não, é possível. Mas eu sou no matrimônio, é muito difícil. Não, matrimônio é um sacramento e é possível bem. Tem muitas cruzes, qualquer estado de vida tem cruzes, né? No sacerdócio, na vida religiosa. Então, em qualquer estado de vida legítimo é possível se santificar. Sem o cumprimento dos deveres de Estado, ao contrário, é impossível santificar-se. Bem, o terceiro modo para saber a vontade de Deus é pelas circunstâncias da vida, né? Que podem nos deixar mais clara ou menos clara a vontade de Deus, né? Bom, estava vindo domingo, a missa das 10, saí com antecedência e furou um pneu. Consegui trocar, ainda vai dar tempo de chegar, e furou outro pneu. Aí, a vontade de Deus é que eu não venha à missa das 10, né? Vou chegar atrasado, já não vai dar mais tempo, então vou ver a missa das 19. Bem. Então, pelas circunstâncias da vida, e muitas vezes a gente pode reconhecer também a vontade de Deus. Não adianta, nossa, que absurdo, furou meu pneu, não vou conseguir a missa das 10, etc. Não, né? Não é uma coisa que não está no seu domínio, aconteceu, paciência. Você tentou remediar, trocando o pneu rapidamente, mas furou outro. Você tentou trocar rápido, mas não dava mais tempo. Então, paciência. Às vezes é impossível a gente saber exatamente qual a vontade de Deus. Inclusive, até eu dei uma conferência aqui em janeiro sobre isso, né? Até dando o exemplo de São João da Cruz, né? Quando ele foi preso pelos próprios carmelitas, né? Que eram contrários à reforma do Carmelo, a reforma boa, né? Eles eram contrários. São João da Cruz preso, ele viu a possibilidade de fugir, ele não sabia se era vontade de Deus que ele sofresse ali até o fim, ou que ele fugisse e continuasse um bom trabalho, um excelente trabalho da reforma da Ordem do Carmelo. E, bom, ele rezou, pensou, mas Deus não apareceu para ele dizer, não faça isso. Então ele podia, legitimamente, ter escolhido uma coisa ou outra. Ele decidiu fugir. Quando ele estava no meio da fuga, descendo, né, praticamente um despenhadeiro, né, ao lado do convento, ele viu que ia cair no lugar que provavelmente ele não ia conseguir sair, que ele ia ser pego. Ele falou, nossa, então será que não era a vontade de Deus? Quer dizer, ele não tinha certeza absoluta. Se de fato ele fosse pego, a vontade de Deus é que ele não saísse de lá. No final das contas deu certo, então a vontade de Deus é que ele tivesse saído, né? Bom, então assim, para dar um exemplo, às vezes não é coisa tão clara, né? E a gente pensando e rezando, às vezes legitimamente pode tomar uma decisão ou outra. Se vai dar certo ou não, aí nós vamos ver. Então, essas circunstâncias da vida. Agora também, eu estudei para concurso uma vez, não passei. Nossa, será que é a vontade de Deus que eu não passe? Não, pera lá. Você está há 15 anos fazendo, realmente tem um problema. Sobretudo
Sobretudo assim, se você tem outros deveres, né? Não dá para ficar esperando passar durante muito tempo, tem que fazer isso, tem que fazer. Então assim, mas também não é uma coisa assim, não deu certo uma vez, da vontade de Deus é que eu não faço. Tem que ter um pouco de calma, né? Às vezes Deus está querendo também um pouco mais de perseverança, etc. Bom, então, mandamentos, né? Deveres de Estado e circunstâncias da vida. Mesmo, por exemplo, para o sacerdócio, não sei se eu os decepciono, né? Mas Deus não apareceu para mim dizendo, vá ser padre. É evidente que não. Então a gente para, pensa, rezando, né? Vendo, né, em que estado de vida nós podemos dar maior glória a Deus. E, bom, vou tentar entrar no seminário para fazer a vontade de Deus. A gente só tem certeza que a vontade de Deus, que a gente se torne padre, né? Quando depois de ter procedido honestamente, né? Todas as coisas, com muita franqueza, né? E honestidade com os superiores, etc., o bispo impõe as mãos na cabeça dizendo a fórmula da ordenação sacerdotal. Nesse caso, sim, é a vontade de Deus e não há mais dúvida, né? Bem. Então, o reino de Deus se propaga por essa conformidade com a vontade dele, né? Então, acho que estão percebendo a ordem, né, do Pai Nosso. Que certamente já tinham parado para pensar sozinhos, né? E visto. Por isso que existe São Tomás. E outros, é claro que não é São Tomás sozinho que fez isso, mas muitos outros antes dele também foram delineando essas coisas. Bom, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus, mas sozinho eu consigo, com as minhas próprias forças? Evidentemente não. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Estamos pedindo os meios, as graças, para que possamos fazer a vontade de Deus. Estamos pedindo, em primeiro lugar, esse alimento espiritual, não é? Que é a graça de Deus, que nos dá força para cumprir aquilo que devemos, para nos conformar à sua vontade. Em particular, pedimos essas graças, né? Para que Deus nos dê essas graças por meio dos sacramentos. Em particular, a Eucaristia, que é o sacramento por excelência, o mais perfeito deles. Nós vamos ver, para os que perseverarem até o fim, já temos aí muitas baixas, né? Então, em particular, o sacramento da Eucaristia, que é o mais perfeito, o mais excelente, que contém o próprio Deus. Né? Então, pão nosso de cada dia, as graças para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Né? Pedimos os meios diretos para a gente fazer a vontade de Deus, né? As virtudes, as graças. Todas as ajudas necessárias para isso. Pedimos também os bens materiais necessários para viver o dia de hoje, né? O que nos são úteis para melhor servir a Deus no nosso estado de vida nesse momento. Claramente, a palavra hoje, né, está também muito bem colocada. Né? Então, panem nostrum quotidianum da nobis odie. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, não devemos ter uma solicitude excessiva com os bens materiais. Né? Procurá-los com avidez, nos preocuparmos demasiadamente com o dia de amanhã. Claro que uma certa prudência é necessária, mas sem solicitude excessiva,
sem apego, né, desordenado aos bens desse mundo. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje o que é necessário hoje, né, para nossa subsistência material e para vos servirmos da maneira que vós quereis, né? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa foi a quarta petição. Quinta petição, nós vamos começar aqui a pedir que Deus vá removendo os obstáculos, né? Os obstáculos para a nossa santificação. Então aqui a gente pediu os meios positivos, né? Aquilo que me santifica. A partir de agora, com a quinta petição, nós vamos pedir para Deus ir tirando aquilo que nos impede a santificação. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então pedimos a Deus para que Ele tire aquilo que é obstáculo, para que possamos fazer o resto, a vontade dEle, para que nós possamos receber a graça, assim fazer a vontade dEle, nos santificar e dar glória a Ele. Então, vamos pedir, em primeiro lugar, o perdão dos nossos pecados. Perdão dos nossos pecados, que é meio necessário para as outras petições do Pai Nosso, né? Para que elas sejam realmente eficazes. Como a gente viu, a primeira condição para que uma oração seja eficaz, estar em estado de graça, ou estando em pecado mortal, desejar efetivamente sair dele. Bem, por que tradicionalmente, em português, nós dizemos dívidas e não ofensas? Bom, primeiro é bom deixar claro que ofensas não está errado, né? Não é uma heresia, não chega a tanto. Mas é um modo mais limitado de pedir perdão, né? Dizer perdoai-nos as nossas ofensas, do que dizer perdoai-nos as nossas dívidas. Nós vamos explicar por quê. Bom, antes dessa explicação, dívidas porque é a tradução mais direta, literal do latim, né, que é usado mesmo na liturgia. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostros. Então, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Bem, pedir o perdão das dívidas abrange o sentido mais completo de perdão, que é o perdão da pena e da culpa. Ou melhor, ainda na ordem mais correta, da culpa e da pena. É o perdão da culpa e da pena. Bom, quando a gente peca, né? Quando a gente ofende a Deus, nós contraímos uma dívida de culpa e uma de pena. A dívida da culpa nos é perdoada pelo pedido de perdão, pela confissão, se for um pecado mortal, né? Ou pelo ato de arrependimento, de contrição, se é um pecado venial, né? Basta. Mas a culpa é só uma parte. Depois de pedir perdão, eu tenho que reparar. Eu tenho uma dívida de uma pena a pagar pelo pecado. Se alguém vem aqui e me quebra o microfone, né, vai dizer, desculpa, está desculpado. Aí a gente vai olhar assim, né? Tem que pagar ou consertar. Então, a mesma coisa com relação ao pecado. A gente ofende a Deus, a gente pede perdão da culpa, nos arrependendo, nos confessando se é um pecado mortal. Mas é preciso reparar pela pena. Então, todo pecado tem um aspecto da culpa e da pena. A
culpa é pelo nosso arrependimento, que a gente paga essa dívida, e tem a dívida também da pena. Né? Bem, quando nós falamos perdoar as nossas ofensas, na verdade fica mais limitado ao aspecto da culpa, e não ao da pena. Quando nós falamos dívidas, é a dívida inteira, culpa e pena. Por favor, espero que ninguém tenha pensado dívidas econômicas, não. Dívidas materiais, não. É uma interpretação muito rasa, né? Bem, tanto é assim, né, que se a gente vai na confissão, o padre vai dar absolvição, quer dizer, a culpa já está apagada, mas ele vai dar uma penitência, né, para a gente fazer, para poder pagar a pena devida pelo pecado. E essa penitência sozinha, na maioria das vezes, quase sempre, nem basta. Né, precisa fazer outras coisas, mais orações, mortificações, etc. Então, posso até estar perdoado, nós falamos isso quando tratamos o purgatório, posso estar perdoado da pena, quer dizer, da culpa, mas não da pena. Se eu morrer assim, eu vou para o purgatório. Não. Bem, então, pedir esse perdão completo, né, de Deus, da culpa e da pena. Agora, para alcançar esse perdão de Deus, preciso também estar disposto a perdoar. Né? É uma condição. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, assim como Deus me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo os meus devedores. Se eu não perdoar, não serei perdoado. O senhor expõe uma parábola que é muito clara, né, com relação a isso. Tinha um súdito do rei que devia uma quantia imensa. Ele pede que o rei tenha paciência, que ele vai pagar. E o rei, de fato, perdoa a dívida. Mas esse funcionário, né, tinha alguém que devia para ele. E essa pessoa que devia para ele vai pedir a mesma coisa. Ele não perdoa a dívida. O que o rei faz? Pega ele e prende, né, e tira todos os bens, etc. Então, a mesma coisa conosco, né? Então, para nós sermos perdoados, devemos estar dispostos a perdoar o próximo, qualquer que tenha sido a ofensa. O Senhor nos deu um exemplo muito claro, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. O Senhor sendo pregado na cruz. E a gente fica, nossa, mas ele fez um mal muito grande para mim. Por maior que tenha sido o mal, por mais grave que tenha sido, não chega nem perto do deicídio, né? Do fato de pregar Nosso Senhor na cruz. E Nosso Senhor estava lá perdoando e sendo pregado na cruz para salvar aqueles que o estavam pregando, não só aqueles que estavam lá fisicamente pregando somente, mas nós. Né? Então, para nós sermos perdoados, devemos estar dispostos a perdoar o próximo, bem, quando ele está arrependido e pede perdão. Né? Se a pessoa não está arrependida, na verdade não tem nem como perdoar propriamente. Mas eu tenho que estar preparado para isso. Se a pessoa está arrependida e me pede perdão. Né? Em toda hipótese, nunca posso desejar o mal para alguém. Bom, até se poderia desejar um mal físico para alguém, para que daí viesse um bem espiritual. Que a pessoa tenha uma doença um pouco mais séria para que ela possa se voltar para Deus. Até poderia desejar isso, certo? Mas, na prática, é um pouco complicado. É muito fácil a gente se deixar levar, né? Pelas nossas paixões e terminar desejando o mal pelo mal mesmo. Agora, o mal espiritual nunca é possível desejar, porque é uma ofensa a Deus. É um desejo que ela pegue, que ela se condene para lá. Então, você está desejando que ela ofenda a Deus? Então, para sermos perdoados, devemos estar dispostos a perdoar o próximo quando ele está arrependido e pede perdão.
Sem isso, nós não seremos perdoados. Quem somos nós para não perdoarmos o nosso próximo quando Deus nos perdoa? A ofensa do próximo, mais uma vez, por mais grave que seja, a ofensa do próximo com relação a nós, por mais grave que seja, é nada com relação à ofensa a Deus, e Deus perdoa. Quem sou eu para não perdoar? Muito orgulho, né? Bem, então essa é a quinta petição do Pai Nosso. A sexta: e não nos deixeis cair em tentação. Então, perdoar as nossas dívidas, estamos pedindo perdão dos pecados já cometidos. Não nos deixeis cair em tentação, então estamos pedindo para que sejam evitados os pecados futuros. Atenção, hein? Nós não estamos pedindo a Deus que Ele nos livre das tentações. Né? As tentações sempre vão existir. Nós estamos pedindo para que não caiamos nas tentações. Certo? Todos nós seremos tentados. Somos tentados. Os mais santos, né? Tirando Nosso Senhor, Nossa Senhora, também tiveram tentações. Certo? A tentação, inclusive, por mais grave que possa ser, por mais duradoura, por mais intensa, não é nem indício de santidade maior ou menor. Então, vamos falar disso um pouco mais para frente. A tentação não é pecado. A tentação é aquilo que conduz ao pecado. O pecado vai vir quando a gente aceita a tentação. Ainda que só internamente, né? Mas quando a gente aceita. Senão, é uma tentação. Quer dizer, é algo que quer nos levar ao pecado. Se a gente combate, se a gente recusa, se a gente não consente, não vai haver pecado. Isso é importante para evitar escrúpulo, né? Bom, vamos ver depois consciência escrupulosa, todas essas coisas. Às vezes as pessoas confundem tentação com pecado, e não é. Bom, as tentações têm 3 fontes principais, né? O demônio. Bom, em geral, não é uma regra absoluta, mas em geral, quando é uma tentação muito forte, que vem do nada, e persistente, em geral, é uma tentação que vem do demônio. Então, primeira fonte, o demônio. Segunda fonte, as pessoas, o mundo, né, de um modo geral. O comportamento das pessoas, as suas palavras, as vestes, as propagandas, etc. Muitas diversões, infelizmente. Então, a segunda fonte de tentação. E a terceira principal fonte, nós mesmos. Às vezes a tentação vem de nós mesmos, quer dizer, das nossas más inclinações, oriundas do pecado original, ou também contraídas durante a nossa vida, pelos pecados passados. Não? Então, os pecados passados também são fonte de tentações, né? Depois. Um pouco curioso, né? As pessoas que mais pecam, via de regra, são as que são menos tentadas. Por quê? Porque não precisa, né? Já está entregue ao pecado, então não precisa ser tentado. Ou então a pessoa nem se dá conta que é uma tentação, porque para ela é normal, né? E é correto. Então, estou tentando aqui rezar melhor, estou tentando viver melhor, castidade, ter mais paciência, e eu estou sendo muito tentado. Absolutamente normal. Porque antes você não tentava, então não tinha dificuldade.
Agora você está tentando, então, evidentemente, você vai se dar conta que há obstáculos. Bom, de nós mesmos, né? Nossa inclinação que era contrária, agora a gente está mudando, então a inclinação passada exerce um peso. Do demônio, que é o inimigo da nossa alma, então vai botar obstáculos para a gente se desencorajar logo, né, o quanto antes. Está achando que vai ser santo? Ó, você não consegue nem rezar direito. Está achando que vai ser santo? Olha a tentação gravíssima que está na sua cabeça. Aí a gente responde, tentação é tentação, né? E afasta e reza e pronto. Bom, é preciso ser muito diligente no combate às tentações, né? Assim que surjam os primeiros pensamentos, imaginações, né? Ou movimentos mesmo do corpo, então, quando surgem esses primeiros pensamentos, imaginações, movimentos involuntários, nós devemos já reagir. Com vigor, mas ao mesmo tempo serenidade. Suaviter et fortiter, com suavidade e força. A gente não deve se desesperar no combate à tentação. Nossa, a tentação é aqui, isso, não sei o que, não é possível e tal, não vamos combater. Não, muita tranquilidade. Surgiu a tentação, reza, pense em outra coisa. Se for o caso, muda um pouco a atividade, né, que está fazendo naquele momento. Se a tentação persiste um pouco mais. Se a gente se perturba no combate à tentação, já é uma certa vitória do pecado. Não é que a gente pecou já, né, que a gente se perturbou também para não ter escrúpulo, mas já é um certo prejuízo para a nossa alma, né? Já é uma defesa a menos que a gente vai ter. Bom, para combater a tentação devemos seguir o exemplo de Nosso Senhor. Nosso Senhor quis ser tentado justamente para nos dar o exemplo de como vencer a tentação. Lembrando que a tentação de Nosso Senhor, como nós falamos já também no credo, né, eram tentações meramente externas, né? Nosso Senhor não tinha nenhuma inclinação para o pecado, nenhuma dúvida, nada, não, nenhuma agitação na alma, perturbação. E como é que Nosso Senhor venceu as tentações, né, no deserto do demônio? 40 dias de jejum e oração. Então, para vencer a tentação, é necessário mortificação e oração. Não só no momento da tentação, mas uma vida baseada nisso. Na oração, que é o que nós estamos estudando agora, e numa mortificação ordenada, em penitências ordenadas, razoáveis, conforme o nosso estado de vida, nossas forças, etc. Deus permite, né, que nós sejamos tentados para fortalecer nossas virtudes, aumentar os nossos méritos. Para adquirir a virtude, por exemplo, para adquirir a paciência, nós vamos ver isso com mais detalhe lá na frente. Então, vendo que tem muita coisa ainda pela frente. Né? Para alcançar a paciência, eu vou ter ocasiões para exercer a paciência. A virtude se adquire pela repetição dos atos. Então, para ser paciente, eu tenho que repetir atos de paciência. Quer dizer que eu vou ter que ter coisas que se opõem, né, ao meu gosto, à minha inclinação, coisas que me contrariam para eu poder exercer a minha paciência, que eu seja tentado na minha paciência. Então, Deus permite que nós sejamos tentados para fortalecer nossas virtudes, aumentar os nossos méritos. Vencendo a tentação, que sempre é possível fazer. Se Deus permite a tentação, a não ser que nós tenhamos nos colocado na tentação voluntariamente, sem necessidade nenhuma, aí Deus nos abandona mesmo, em geral. Mas, bom, se nós estamos fazendo a nossa parte, somos tentados, Deus sempre dá graça para a gente resistir à tentação. No dia de uma tentação, nós sempre podemos crescer na virtude. Aumentar os nossos méritos. As tentações, as dificuldades, permitem que Deus vá moldando a nossa alma. Querer ser santo sem tentações não existe. Sem provações, sem sofrimentos. Vamos até falar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco. Em particular, as tentações favorecem a humildade.
Nossa, estou virando quase um santo aqui. Aí vem uma tentação grosseira para nos lembrar que sozinho somos capazes de tudo, né? Então, enquanto vivemos, estamos sujeitos a tudo, se nos apoiamos em nós mesmos, nas nossas próprias forças. Mas muitas pessoas caem justamente por isso, né? Elas vão melhorando, de fato, vão progredindo, porque estão se apoiando em Deus, aí pouco a pouco estão avançando, aí começam a se apoiar muito, a pessoa começa a apoiar muito em si mesma, né? Nossa, como eu já estou firme aqui, acho que nunca mais vou ter uma tentação dessa. Já ganhei. No dia seguinte, cai. Né? É típico, por quê? Porque passou a se apoiar em si mesmo, e não em Deus e na sua graça. Nossa, você viu fulaninho, fulaninha, era tão piedoso, caiu assim. Nossa, isso nunca vai acontecer comigo. Olha, falar isso é o primeiro passo para acontecer. Não aconteceu alguma coisa com alguém, lamentável, bom, cada um cuide de si. Né? Ninguém está livre de cair tão baixo quanto se apoia em si mesmo. Como diz a Sagrada Escritura, que uma pessoa gostava de citar, um seminarista, eu vi vários cedros do Líbano caindo. Né? Então, as pessoas estavam realmente crescendo na vida espiritual, mas começaram a apoiar em si mesmo e caíram. Né? Não sei se já viram um cedro do Líbano, é uma árvore tremenda. Né? Bem, então as tentações favorecem a humildade, nos lembram que nós estamos de pé por Deus. Né? Bom, então, na tentação é preciso recorrer a Deus. Né? Nós até vimos, né, em quais momentos principalmente devemos rezar. Um deles, tentação. Então devemos apoiar em Deus, não nas nossas forças. Bom, para evitar as tentações, na medida em que isso nos cabe, devemos fugir das ocasiões de pecado. Aquelas ocasiões, circunstâncias, companhias, ambientes, etc., que nos induzem, que nos levam ao pecado, e que nós não somos obrigados a viver. Devemos fugir delas. Se voluntariamente nos colocamos em uma situação de pecado, vamos cair. Porque a gente não está fazendo a nossa parte e quer que Deus faça dele. Então não vai dar certo. Bem, então fugir das ocasiões de pecado, guardar os sentidos externos, especialmente, né, os olhos e os ouvidos, a visão e a audição. Evitar a curiosidade, né? Tá andando na rua, não procurar ficar vendo tudo, todas as propagandas, todas as vitrines, né? Como é que todas as pessoas estão vestidas. Também na audição, procurar evitar ficar ouvindo tudo. Né? Então, guardar os sentidos externos, mas também os internos, em particular, imaginação e memória. O que significa guardar imaginação e memória? Bom, primeira coisa com relação ao que é ilícito, né? Percebeu que a imaginação está com alguma coisa pecaminosa, que a memória está lembrando de alguma coisa pecaminosa, afasta imediatamente, suaviter et fortiter, suavemente e com força, né? Para voltar a alguma coisa lícita e útil. Mas guardar a memória e a imaginação, mesmo no que não seja a ser pecado, mas que é inútil. Estou imaginando aqui como seria viver em 3020. Estou aqui passando horas e horas pensando nisso, vários momentos da minha vida. É inútil, então traz a sua imaginação de volta para a realidade, para algo que seja útil. Né? A mesma coisa com a memória. Nossa, estou lembrando quando eu tinha 5 anos, que eu me divertia com tal coisa. Bom, às vezes lembrar um pouquinho, né? Não tem problema, é evidente. Mas ficar lá com saudade daquilo, etc. Tem alguma utilidade hoje isso? Não, então vamos em frente. Vamos voltar ao que é útil, o que interessa. Bom, frequentar os sacramentos, né, para a gente poder evitar e vencer as tentações.
ter uma vida de oração. Bom, eu falei aqui para evitar as tentações, mas na verdade para evitar e vencer as tentações, né? Fugir das ocasiões de pecado, guardar os sentidos externos e internos, frequentar os sacramentos, ter uma vida de oração. Se eu não tenho uma vida de oração habitual, se eu não vivo praticando essas coisas aqui, quando chegar na hora da tentação, não vou ter força para vencê-la. É como se chegasse no momento do combate, eu não tivesse treinado antes, me exercitado antes. Vou poder fazer toda a força possível naquele momento, mas não vai sair nada. Muito fraco. Então tem que ter essa vida de oração constante, de fuga das ocasiões de pecado, de guarda dos sentidos externos, internos, de frequência aos sacramentos. Bem, a tentação, lembrando, não é pecado, e a tentação não deve nos desanimar, nem nos perturbar, nem nos agitar. Non est in commotione Deus. Deus não está na comoção, na agitação. Tentação é uma tentação, uma tentativa do inimigo para nos levar ao pecado. Então, a gente reage com as armas que Deus nos deu, com a oração, né? E fugindo das ocasiões de pecado, etc. Né? Pensando em outra coisa. Não indica, como nós já mencionamos, maior ou menor santidade. Grandes santos e santas que nunca cometeram um pecado contra a castidade, por exemplo, tinham às vezes tentações terríveis contra a castidade, e constantes e duradouras. E eram santos. Quer dizer, era justamente uma tentativa, até um pouco desesperada, né, do demônio de fazer a pessoa abandonar pela simples tentação, que não é um pecado. Então os santos reagiam afastando aquilo, rezando, esperando em Deus, confiando em Deus. Pode-se pedir a Deus que afaste uma tentação de nós? Até podemos, não é? Certas tentações são desagradáveis. Podemos pedir a Deus que afaste aquela tentação. Deus pode afastar ou não. Que pode ser bom para a gente ter essa tentação. São Paulo diz, né, que ele tinha um aguilhão na carne. Não sabe exatamente o que era isso. Ele rogou a Deus 3 vezes, pedindo para que Deus retirasse esse aguilhão. Então era alguma tentação. E Deus falou, minha graça basta. Então ficou essa tentação com a minha graça. Né? E vence a tentação e cresce na virtude, na santificação. Então a tentação deve nos levar a uma grande humildade, né? A nos apoiar em Deus completamente. E esse incômodo causado pela tentação, nós devemos também oferecer a Deus em reparação pelos nossos pecados. Então essa é a 6ª petição do Pai Nosso. A 7ª petição, mas livrai-nos do mal. Pedimos aqui que Deus nos livre do mal. O único mal mesmo, em sentido estrito, que existe é o mal moral, quer dizer, o pecado. Os males físicos, os sofrimentos, eles têm razão de bem. O que quer dizer que tem razão de bem? Que os males físicos, os sofrimentos, no fundo, são bem. Para quê? Para que a justiça lesada pelos pecados seja reparada. Tanto é assim que esses males físicos, né, os sofrimentos, eles são chamados, na teologia, como mal de pena. São mal de pena. E o mal moral, o pecado, o mal de culpa. Então eles são uma pena. A pena, na verdade, é uma coisa boa. A pessoa que cometeu um crime, que vai cumprir a pena, é uma coisa boa a pena. Que está reparando, né, a injustiça causada
por essa pessoa. Está reparando, a sociedade está sendo reparada naquilo em que ela foi lesada, certo? Bem. Então, os males físicos, os sofrimentos, têm uma razão de bem. São o mal que a gente chama de pena. Tanto assim que o mal físico, o sofrimento, eles podem ser desejados por Deus. Deus pode positivamente querer que a gente sofra alguma coisa. Mas o mal moral, o pecado, Deus nunca pode desejar. Ele apenas permite. Deus não pode desejar que ele seja ofendido. Então, ele permite e vai tirar disso um bem superior. Agora, o mal físico, o sofrimento, por incrível que pareça, em si é um bem. Porque repara pelo pecado. Então é preciso entender isso muito bem, né? Para entender bem um dos sentidos do sofrimento, que é reparar pela injustiça dos nossos pecados, mesmo do nosso próximo. Nosso Senhor não cometeu nenhum pecado, evidentemente, nem Nossa Senhora. Sofreram tanto para reparar pelos nossos pecados. Então nós também reparamos pelos nossos pecados, com os nossos sofrimentos. Se Deus nos der a graça, também pelos pecados dos outros. Bom, pedimos aqui que Deus também nos livre dos males passados. Até na oração depois do Pai Nosso na missa, né? Livrai-nos, Senhor, nós suplicamos de todos os pecados passados, presentes e futuros. Como é que a gente pode pedir para Deus que nos livre dos pecados, dos males passados? É pedir para que Deus nos livre das consequências dos nossos pecados passados, né? Na medida em que isso pode prejudicar a nossa alma. Bem, o mal aqui se refere ao pecado, mas também a tudo aquilo que possa ser nocivo, né, para a nossa alma, prejudicial para a nossa salvação. Os males físicos, né, os sofrimentos, as tribulações, sofrimentos no corpo, na alma, são úteis, né, para que a gente faça penitência, reparando pelos nossos pecados, para que nós nos conformemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Sofrimentos e tribulações são úteis para provar as nossas virtudes. Quando tudo está muito bem, é muito tranquilo, né? Na verdade, a gente vê a virtude mesmo quando está a adversidade. É nisso que se vê se a pessoa realmente tem virtude. Bem, os sofrimentos, né, as tribulações, servem para que Deus vá purificando a nossa alma, né? Tirando os nossos apegos a tudo, para que fique somente Ele. Então, aos bens desse mundo, né, a pessoas próximas. Né? Muitas vezes a pessoa começa a servir a Deus seriamente, ela começa a sofrer, a sofrer, a sofrer. É Deus que vai purificando a alma, né? Para que ela possa amar a Deus perfeitamente. E a alma muitas vezes não entende. Nossa, eu estou querendo me santificar e Deus só me faz sofrer. Eu vou abandonar. Eu vou voltar ao sentimentalismo de antes, né?
ao carismatismo de antes, eu era mais feliz. Não, você não era mais feliz. Você achava que era feliz, mas afastado de Deus. Então, Deus vai purificando a nossa alma para nos tirar todos os apegos às criaturas, para que a gente se apoie somente nele. Não é uma coisa simples, tá? Bem, não vou me estender muito nesse ponto. Quem quiser mais detalhes, né, sobre a questão do sofrimento, o sermão na festa do Sagrado Coração de Jesus, é o sofrimento dos que querem servir a Deus, né? Está aí no YouTube, ou tem um texto também no Missa Tridentina em Brasília.org. Acho que vale a pena ler com calma. Porque, na verdade, o sofrimento é a grande pedra de tropeço. Para os não católicos, nossa, como é que pode um Deus bom, permitir o mal? A pessoa não se deu ao trabalho. Inclusive, na aula de filosofia aqui, a gente tratou, quando a gente foi tratar de Deus justamente, né? A gente colocou um filósofo contemporâneo, como é que é o nome dele? Pondé, Luiz Felipe Pondé, né? Se não me engano. E daí ele dizia, por que eu sou ateu? Porque é a solução mais fácil. Quer dizer, não é porque parou, pensou realmente, né? Estudou, as provas da existência de Deus são tão mais, etc. Não, a solução mais fácil, sobretudo diante do problema do mal. O mal existe, como é que pode um Deus bom permitir o mal? É simples, Deus permite o mal físico, porque na verdade não é um mal. É um bem que vai restabelecer a justiça. Permite o mal moral, porque nos criou livres. E desse mal moral, ele vai tirar bens maiores, no final das contas. Bem, então o sofrimento é a grande pedra de tropeço dos não católicos e dos católicos. Muitas vezes a pessoa sofre, perde um parente querido, se afasta, se magoa, se revolta, ou se deixa levar por qualquer bobagem, né? Espiritismo, para ter um suposto contato com o parente. Vai ser enganado, ou vai ter contato com o demônio. Então é a grande pedra de tropeço. Às vezes a pessoa fica imaginando grandes coisas. Nossa, se morrer meus pais, eu vou suportar, se não sei o que e tal. Né? Às vezes a coisa mais simples, aparentemente, né? Os entendimentos entre marido e esposa, e aí tudo vai por terra. Né? Então, isso aqui eu não aguento. Outra coisa também, as pessoas dizem, qualquer sofrimento menos esse. Já falei algumas vezes, não recomendo que se diga isso, porque vai vir esse daí. Porque, então, é precisamente nisso que você precisa se purificar. Então, Deus, sendo bom, vai lhe purificar. Vai querer lhe purificar. Então, não, se coloque simplesmente nas mãos de Deus, com tranquilidade. Também, não ficar pedindo sofrimento, né? Às vezes a pessoa começa a rezar um pouco mais e já começa a pedir sofrimento. Quero sofrer por isso, por aquilo, por não sei o quê, por não sei o quem. Vamos com calma, né? Depois começa o sofrimento e aí não aguenta. Não vai aguentando o sofrimento que Deus manda, que já é suficiente, sobretudo no início da vida espiritual. Não deixar que o sofrimento seja pedra de tropeço. Claro que em meio ao grande sofrimento é mais difícil. Por isso tem que rezar muito mais durante o sofrimento. Quanto menos a gente tem vontade de rezar, mais a gente deve rezar. Em meio aos sofrimentos, às provações, nossa tendência é abandonar a oração. Rezar muito pouco, porque a gente já está sofrendo, né? Já falei isso. E aí, fazer uma outra coisa que exige esforço, que é rezar. Aí não vou rezar não, vou procurar outras consolações. Sensíveis, aí vai chegando até pecados baixos, né? Então não, quanto menos a gente está querendo rezar, porque está com alguma dificuldade, mais a gente precisa rezar. E deve se entregar à oração. Bem, então não deixar que o sofrimento seja pedra de tropeço. Pedir muito essa graça a Deus de saber sofrer. Não existe santidade sem sofrimento. Porque para ser santo, eu preciso amar a Deus perfeitamente. Para amar a Deus perfeitamente, eu preciso ser purificado do amor
desordenado às outras coisas. Então, e essa purificação é com sofrimento, evidentemente, porque eu estou me desapegando de uma coisa que eu gosto. Não tem jeito. Pode ser mais longa, menos longa, né? Mais intensa, menos intensa, Deus vai providenciando. Simplesmente peçamos a Ele a graça para poder avançar na santidade, suportando bem as cruzes. Todos temos que sofrer, né? Não há alternativa. Bem, o amém, né, no final do Pai Nosso, como das orações em geral, assim seja, né? Então, uma expressão do desejo que isso se cumpra. Então, distinto do amém no credo, que assim é. A gente não está desejando que Deus seja todo-poderoso, etc. Ele é. Né? Então, no credo, assim é. O amém é assim é no credo. E nas orações, assim seja um desejo. Então, considera a ordem perfeitíssima das petições no Pai Nosso, né? Santificado seja o vosso nome, é a finalidade, a glória de Deus. Venha a nós o vosso reino, então eu preciso estar na graça de Deus, que Deus reine na minha alma. Para isso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então eu preciso ter a conformidade com a vontade de Deus. Para isso eu preciso do auxílio de Deus, da graça. O nosso de cada dia nos dai hoje. Para isso eu preciso o perdão dos meus pecados. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Preciso evitar o pecado de agora em diante. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Remover também os outros obstáculos, né, que podem me impedir de servir a Deus devidamente. Então, toda boa oração será uma explicitação de uma ou mais petições do Pai Nosso, essa oração perfeitíssima, que contém tudo que nós devemos desejar e pedir, e na ordem que devemos desejar e pedir. Alguma questão, dúvida? Diga. Mesmo que as tentações venham do demônio ou do mundo, elas sempre vão estar vinculadas com as nossas inclinações? Não necessariamente. Assim, quer dizer, eu posso ter inclinação, digamos, para ser temerário, né? Ter uma coragem que eu não deveria ter, mas em dado momento pode ser que eu tenha uma tentação de covardia, por exemplo, entendeu? Então não necessariamente é só conforme as nossas inclinações, não. Mas tudo me inclinar de alguma forma naquele momento. Sim, sim. Quando a gente fala inclinação, é uma disposição mais bem enraizada na alma, né? Que em geral leva a agir daquele jeito. Mas nada impede que uma vez ou outra eu age de modo contrário. Ali atrás. Em relação ao sofrimento, né? Por exemplo, se uma pessoa que ela viveu a vida toda dela fora da igreja católica e no final da vida ela tem um sofrimento muito grande, por exemplo, tem um câncer. Eu poderia dizer que Deus está purificando ela nesse sofrimento? Assim, seria um ato de misericórdia de Deus? Assim. Sim, sobretudo acho que Deus está querendo que ela pare e pense e enxergue a verdade de algum modo, né? Se volte para Ele, se interesse e chegue à Igreja Católica e assim por diante. Então é um ato de misericórdia. Lembrando também, tudo que nós não sofrermos aqui na Terra, vamos sofrer depois, né? Seja no purgatório, seja no inferno. Por exemplo, as tentações que alguém pode ter, sei lá, durante um sonho. Como é que é? Não, sonho não chega nem a ser tentação, porque o sonho não é um ato voluntário, né? Você está dormindo, a imaginação continua a trabalhar, mas não é um ato voluntário. Então, o que ocorre no sonho, simplesmente esquece. O problema do sonho pode ser se imediatamente você fez alguma coisa para provocar um sonho ilícito, antes de dormir, mas o pecado não vai estar no sonho, vai estar no que fez antes. O problema do sonho também, às vezes vem um sonho ruim do nada, qualquer que seja ele, e depois é isso ficar na imaginação, na memória, e você terminar consentindo. Fica pensando muito naquilo, nossa, onde é que veio, não sei o quê, mas por quê? E que desagradável, fica pensando muito, termina consentindo. Então o sonho, esquece, certo? Alguém tinha levantado ali primeiro, diga.
É aquilo que os antigos chamavam de maldição, tipo os patriarcas, os profetas, tem alguma coisa a ver com esse mal físico, que na verdade é uma pena reparadora? Ou não tem nada a ver? Não, sim, bom, a maldição é uma coisa que não se deve fazer, né? O princípio é invocar justamente o nome de Deus para desejar o mal para alguém, né? Então, sim, bom, a maldição mesmo, os salmos, né? Tem salmos que desejam o mal para o inimigo. Bom, ali primeiro está subentendido o demônio, né? Mas às vezes também o inimigo humano, mas que no fundo, para que sofrendo ele possa se converter, que ele seja confundido de alguma modo, que possa se converter, né? Sim. Padre, e o sofrimento das crianças? Crianças que têm menos, né? Que têm a idade de, a partir dos 7 anos, né? Menos. Sim. Sofrimento de doenças graves, tudo Sim. isso. Bom, então, primeira coisa, né? Às vezes a gente tem que considerar, às vezes, pode ter todo tipo de doença, pode ser uma coisa física, uma coisa mental, né? Se é uma coisa mental que de fato impeça até a criança se desenvolver e atingir uma idade adulta, né? Capaz então de pensar, de ter atos voluntários, a primeira coisa é que a salvação dela está possibilitada e assim praticamente garantida, né? Você batizou e a pessoa vai se salvar. Agora bem, problemas físicos, né? Bom, a criança. Bom, se a criança virar adulto, então vai ser algum modo dela reparar também pelos pecados dela. E assim, não deixa de ter também uma certa reparação pelo pecado original e também pelos outros, né? Depois, bom, a própria criatura material, corporal, está sujeita a defeitos, né? E desse defeito físico, muitos bens podem vir. Para os pais, por exemplo, né? A paciência, a humildade, a caridade, né? A dedicação ao filho, né? Então, muitos bens também podem vir disso. Então, a gente não deve considerar também só o indivíduo, certo? Na verdade, muito mais que o indivíduo, nós devemos considerar também o bem comum. Certo? No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V e São Pio X, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.